Escócia. A palavra evoca a infinidade de imagens. Uma terra rica em lendas e tradições, em sons e cores. A Escócia também oferece uma jornada de descobertas, onde grande parte da paisagem permanece selvagem e remota, ecoando o drama e espetáculo de um passado romântico. Venha conosco enquanto exploramos a beleza e o esplendor da Escócia, terra de lendas. A Escócia faz parte das Ilhas Britânicas, compartilhando uma fronteira com a Inglaterra ao sul. O território continental tem 275 milhas de comprimento e 150 milhas de largura em seu ponto mais largo. O território escocês se estende até a costa oeste, as Ilhas Hébridas e as Ilhas Orcades e Shetland ao norte. Dos kilts ao whisky, do haggis à gaita de foles, a identidade única da Escócia se reflete em sua grande variedade de tesouros nacionais. Uma das exportações mais antigas e celebradas do país é o jogo de golfe. Acredita-se que o jogo de golfe tenha sido iniciado por pastores medievais, que batiam em fezes de ovelha com seus cajados por tédio. O historiador do golfe Bob Burnett concorda. Essa é uma ideia bastante boa, porque havia ovelhas no campo. Elas foram os primeiros cortadores de grama, entende? Elas definitivamente mantinham o que havia de fairways mais ou menos aparado. E quanto aos bunkers, as ovelhas, em mau tempo, como você já viu, se agrupavam em algum buraco. E a areia nunca estava muito funda, então os cascos afundavam. E logo você tinha um bunker bem feito, muito rudimentar, mas lá estava ele. E assim você tinha todos os elementos de um campo de golfe desse jeito. Em meados do século XV, o rei Jaime II reclamou que o jogo de golfe estava distraindo seus súditos da prática de arco e flecha, e, portanto, representava uma ameaça à defesa do país. Essa distração aparentemente continuou irresistível. Hoje existem mais de 400 campos de golfe na Escócia, incluindo o Old Course na cidade de St. Andrews, sede do órgão regulador do esporte, o Royal and Ancient Golf Club. O campo público é estreito e varrido pelo vento, mas sua importância histórica o transformou em uma meca para profissionais e amadores. Existem muitas versões europeias da gaita de fole, mas provavelmente a escocesa é a mais desenvolvida. E talvez a mais musical, com certeza, né, uma das mais barulhentas. Você começa com um chanter para a gaita de fole e depois passa para um conjunto completo de gaitas. E isso deve durar a vida toda, e seu filho irá passar adiante. Joe Hagan é bem conhecido no mundo das gaitas de fole como um criador. Suas gaitas artesanais de madeira preta e prata são vendidas em todo o mundo. Bert Rowan, que trabalha na loja com Joe, ensinou o instrumento para alunos de todas as idades. Ele resiste à ideia de que tocar gaita de foles exige força. Tenho uma aluna, menina de 9 anos, que toca um conjunto completo de gaita de foles. Se a gaita estiver bem regulada e em boas condições, você não precisa ter quase 2 metros de altura, nem ser forte como um tanque para tocá-la. A
imagem do gaiteiro das terras altas, envolto em névoa, muda de sentido em Glasgow, onde músicos tocam gaita de foles entre compradores apressados. Com uma população de 780 mil pessoas, Glasgow é a maior cidade da Escócia. George Square, projetada em 1781, é o centro da Glasgow moderna, atraindo uma multidão na hora do almoço em dias quentes de verão. Formando a extremidade leste da praça está a Câmara Municipal de Glasgow, uma magnífica construção vitoriana concluída em 1888. O interior é projetado no estilo renascentista italiano, com colunas de mármore e tetos abobadados. A Câmara Municipal é um dos muitos edifícios vitorianos encontrados no centro de Glasgow. Um legado dos mercadores do século XVIII que enriqueceram com as importações de tabaco e algodão. Muitos edifícios de Glasgow foram renovados, restaurando o charme vitoriano da cidade. O rio Clyde atravessa o coração de Glasgow. Há 200 anos, esse rio era tão raso na maré baixa que era possível atravessá-lo a pé. Ele foi dragado no século XVIII, permitindo que Glasgow prosperasse por um tempo como um centro de construção naval, onde famosos transatlânticos como o Queen Mary e o Queen Elizabeth foram construídos. Glasgow abriga um dos museus de arte mais populares da Escócia, a coleção Burrell, inaugurada em 1983. A galeria abriga alguns dos 8.500 itens doados à cidade por Sir William Burrell, um rico agente marítimo. Burrell começou a colecionar ainda adolescente e fez sua última aquisição 2 semanas antes de morrer, em 1958, aos 96 anos. Em seus 80 anos de colecionismo, Burrell sempre comprou por prazer, não como investimento. A curadora Rosemary Watt explica. Ele montou a coleção, acima de tudo, para agradar a si mesmo. Ele começou com retratos ingleses do século XVIII. Passou para os impressionistas franceses, colecionou, em especial, peças medievais do norte da Europa, tapeçarias, vitrais e a seção em que estamos agora, a oriental, com cerâmicas e bronzes chineses. Para garantir a segurança de sua coleção, Burrell anexou condições ao seu termo de doação. A estipulação da escritura de 1944 era que não deveríamos nunca emprestar sobre água. Era agente marítimo. Ele não confiava no mar. O centro de Glasgow tem um animado distrito de compras que se estende ao sul e a oeste da Câmara Municipal. Mas os caçadores de pechinchas guardam-se para o mercado de fim de semana conhecido como The Barras. Os MDRs poderiam ter dito, me dê 10 agora. Tem algum MDR entrando por 10? Durante todo o ano, faça chuva ou faça sol, cerca de 800 comerciantes vendem seus produtos como fazem há mais de 100 anos. E você? Que cor? Por favor, me ame sinceramente, com todo o seu coração, demonstrando carinho e dedicação, pois tudo o que mais desejo é sentir o seu amor verdadeiro e profundo em minha vida. Você quer um par? Que todos vocês... É uma combinação perfeita. Apoie o amor das cores. E abençoe você, amigo! Nada a dizer? Não, só estou assistindo. Não é meu amigo. 2 minutos, tudo por 50 centavos. Espera. Barrow significa carrinho de mão e remete aos tempos em que comerciantes vendiam produtos aqui em carrinhos de mão. Embora a arquitetura vitoriana domine a cidade, o designer mais famoso de Glasgow desafiou suas convenções. Em 1896, um jovem arquiteto chamado Charles Rennie Mackintosh venceu um concurso de design para a Escola de Arte de Glasgow. A estrutura, com suas enormes janelas de vidro plano, era um contraste surpreendente com as câmaras municipais mais tradicionais.
Em 1902, Mackintosh recebeu uma encomenda do editor Walter Black para construir uma casa com vista para o rio Clyde. Para Mackintosh, foi uma oportunidade de ouro, pois Black lhe deu liberdade completa para projetar a casa. O resultado foi a Hill House, uma residência que lembra castelos barrocos escoceses. A Hill House está a 8 quilômetros a oeste de Loch Lomond, o maior e talvez mais belo lago da Escócia. O curso d'água, de 39 quilômetros, fica a apenas 32 quilômetros ao norte de Glasgow, tornando-se um local de lazer popular para os habitantes de Glasgow. Glasgow oferece aos seus cidadãos 70 parques e jardins públicos, dando credibilidade ao antigo nome gaélico de Glasgow, que significa lugar querido e verde. Todo fim de semana, o Riverside Club atrai pessoas de todas as idades para uma reunião escocesa chamada Ceilidh. Um Ceilidh é um encontro gaélico que remete aos tempos em que moradores das aldeias se reuniam para uma noite de música e dança gaélica. A antiga língua celta, outrora tão predominante ao longo do litoral, hoje mal é ouvida no continente da Escócia. Para ouvi-la sendo falada, é preciso viajar até as Hébridas. Gaélico? Estou muito feliz por estar aqui hoje. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Como adulto, eu teria preferido falar gaélico todos os dias e realmente deixar o inglês de lado, mas nós não podemos fazer isso. Jonathan MacDonald vive na costa oeste da Escócia, na ilha de Skye, famosa por sua beleza selvagem e terreno variado. Com 80 quilômetros de comprimento e entre 16 e 32 de largura, Skye, conhecida como a Ilha Nebulosa, é a maior das Hébridas interiores. E nós realmente não achamos que Skye tenha mais direito à neblina do que qualquer outra ilha, mas quando ela aparece, certamente acrescenta um impacto à nossa paisagem e traz mito e esplendor ao que já é uma ilha majestosa. Jonathan MacDonald é o curador do Museu da Vida na ilha. É um museu a céu aberto que retrata o estilo de vida em Skye há um século, quando as comunidades agrícolas comunais chamadas crofts eram comuns. De vez em quando temos ventanias e um clima bem selvagem. Por isso, essas casas eram bem isoladas, muito solidamente construídas. Eles pensaram em aerodinâmica muito antes dos cientistas pensarem nisso. Hoje, 11 mil pessoas vivem na ilha, sendo 2 mil na capital, Portree, a única cidade de Skye. O nome Portree foi derivado de um termo gaélico que significa Porto do Rei. Ele homenageia James V, que veio a Skye em 1540, para afirmar sua soberania sobre os chefes de clã rebeldes que se autodenominavam Senhores das Ilhas. O castelo de Dunvegan, uma imensa fortaleza na costa oeste de Skye, continua abrigando o chefe do clã MacLeod, como faz há 7 séculos. Clã é uma palavra gaélica que significa crianças. O sistema de clãs escocês começou no século VI. Proprietários de terras demarcaram territórios nas regiões isoladas das terras altas e ilhas ocidentais, reivindicando terra e pessoas que ali viviam. O proprietário tornou-se chefe do clã. Toda pessoa em suas terras carregava seu nome e jurava lealdade a ele. A lealdade ao chefe do clã vinha antes da lealdade à coroa. Os MacLeods e os MacDonalds eram os 2 clãs insulares mais poderosos e continuaram sua rivalidade até bem dentro do século XVII. A ilha de Mull é a 3ª maior das Hébridas interiores, com uma linha costeira de 300 milhas. Como Skye, Mull é conhecida por seu terreno acidentado e ondulado e pelos 10 mil cervos vermelhos que vagam pela paisagem. Situada ao sudoeste de Mull está a pequena ilha de Iona, com apenas 5 quilômetros de comprimento e 1 de largura. Esta ilha remota e sem árvores só pode ser acessada por balsa de passageiros e deve ser explorada a pé. Iona é considerada o berço do cristianismo escocês e há séculos é um local de peregrinação. São Columba chegou aqui vindo da Irlanda em 563 d.C. para construir um mosteiro.
O cemitério é o mais antigo local de sepultamento cristão da Escócia. Acredita-se que todos os 48 monarcas escoceses estejam enterrados aqui, incluindo Macbeth e Duncan, citados na peça Macbeth. A 145 quilômetros da costa norte da Escócia está a ilha de Shetland. São 900 quilômetros quadrados de terreno árido e sem árvores, pontilhado por penhascos íngremes e lar de milhares de aves marinhas. Espalhadas acima da costa recortada estão as ruínas de Harlesoff, um dos sítios arqueológicos mais importantes e complexos da Escócia. Começando na Idade do Bronze, este local foi ocupado por mais de 3.000 anos, por várias civilizações, incluindo os vikings. Então, eu suponho que, desde que a humanidade está em Shetland, eles cortam turfa aqui. As colinas em Shetland são cobertas de turfa, um solo esponjoso usado como fonte de combustível. Hoje, o corte de turfa é feito comercialmente, mas muitos ilhéus, como o policial Colin Gunn, pagam 2 libras por um lote, para fazê-lo à moda antiga. Quando seca, ela fica bastante dura e quebradiça, e queima muito bem. Uma boa turfa desta região, pelo que me disseram, teria metade do valor calórico do carvão. Então, é uma maneira bastante eficiente de obter combustível. E o exercício também faz bem. Shetland parece distante do mundo dos kilts e das gaitas de fole. A ilha tem sua própria história e identidade. Junto com o violinista de Shetland, famoso mundialmente, há outro nativo ilustre, o pônei de Shetland. Mantenha reto, Sheila. Boa, garota. Segure-o. Brilhante. Você é uma estrela. Certo, vamos lá. Carrie. E Carrie? Vamos, sente-se. Todo fim de semana, crianças locais fazem aulas de equitação na fazenda de Helen Thompson, onde criam e treinam pôneis Shetland. Helen diz que um pônei pode ser montado por uma criança aos 4 anos. Se você começa com eles muito cedo, né, é um pouco como uma criança super esperta. Eles vão se aproveitar do cavaleiro menor. Se você esperar até que eles tenham pelo menos 4 anos, então eles já estão um pouco mais maduros e vão se adaptar mais rápido e aprender mais rápido. Não tem certeza da origem do pônei Shetland, mas acredita-se que ele exista desde o século IX. Eles eram usados como animais de carga, transportando turfa das colinas. Hoje, eles são criados para lazer e exibição. Embora o mercado para pôneis Shetland seja quase totalmente fora de Shetland, os pôneis se adaptam melhor ao seu ambiente nativo e árido. Eles não precisam de muita comida, são muito eficientes na conversão de alimento e conseguem sobreviver com muito pouco. Outro nativo da ilha, a ovelha Shetland, prospera em condições adversas e dieta espartana. Há 300.000 espalhadas pela ilha, superando o número de pessoas em 12:1. Essas ovelhas resistentes produzem lã fina e macia nas cores branca, cinza, preta e marrom, fiada em fios numa fábrica local. Nos últimos 500 anos, essa lã tem sido usada para fazer belas peças de tricô artesanais de Shetland. Lerwick é a capital de Shetland e abriga 7.500 pessoas, 1/3 da população da ilha. O porto natural recebe pescadores desde o século XVII. 5 vezes por semana, a balsa noturna de Lerwick segue para o sul até Aberdeen, a 3ª maior cidade da Escócia. Os jardins premiados da cidade fizeram com que Aberdeen fosse apelidada de a Flor da Escócia, mas para a economia local, o aroma de outro produto é igualmente doce. 5, 6, 7, igreja. 57 tiros. 8. Todas as manhãs de dias úteis, bacalhau, arinca e linguado juntam-se a outros peixes no bloco de leilão do mercado. 106, 106, 108. 110, 110, 12, 112, 108. Aberdeen tem sido uma importante cidade portuária desde o século XII e hoje o Porto Moderno também oferece serviços para a indústria do petróleo do Mar do Norte.
Como se peixes, flores e petróleo não fossem suficientes para manter a cidade no mapa, Aberdeen é ainda mais famosa por outro recurso, o granito. As pedreiras locais já forneceram milhões de toneladas de pedra. Blocos de granito rosa, azul e cinza conferem tons sutis e pastéis de beleza a cada lar. A permanência inabalável da pedra acrescenta um ar de imponência tanto às mansões quanto às pequenas casas. O trabalho artesanal dos mestres pedreiros de Aberdeen também aparece fora da cidade, nos castelos barrocos e casas-torre do interior. Muitos castelos que ainda existem, como o Castle Fraser, mantêm o estilo de ameias dos tempos antigos. Embora os senhores escoceses do século XVI já não precisassem viver em estruturas tão fortificadas, continuaram a construí-las porque a pedra era abundante. Castelo de Cratie, concluído em 1594, foi construído em granito. As paredes têm 1,5 metros de base e inclinam-se 3 polegadas em cima. Embora apenas fragmentos permaneçam visíveis, o teto do grande salão, localizado no térreo do castelo, já foi totalmente pintado. A corte de vários níveis está aqui na longa galeria, que se estende por toda a largura do último andar. Seu teto original revestido de carvalho permanece intacto. O castelo de Cratie ostenta jardins magníficos. Embora as flores, fontes e caminhos para a caminhada sejam um grande deleite, há uma característica ainda mais marcante nos terrenos do castelo. Grandes sebes de teixo, plantadas em 1702, emolduram, esculpem e até acrescentam um toque de fantasia ao jardim. Talvez o castelo mais intrigante do norte da Escócia seja aquele que jaz em ruínas próximo ao rio Don. Pouco depois de sua conclusão no século XIII, o castelo de Kildrummie iniciou sua existência trágica como palco de muitos confrontos sangrentos entre Escócia e Inglaterra. Durante um período de domínio escocês, em 1306, Robert de Bruce enviou sua família para Kildrummie em busca de segurança antes de fugir para o exílio. Mas os fugitivos logo foram traídos ao inimigo pelo ferreiro local, depois que os ingleses lhe prometeram tanto ouro quanto ele pudesse carregar. Ele incendiou o castelo e Kildrummie novamente caiu nas mãos dos ingleses. A promessa feita ao ferreiro foi cumprida. A recompensa de ouro derretido foi derramada em sua garganta. Na vila de Aberlour, em Speyside, uma empresa familiar continua a criar um produto escocês a partir de uma receita centenária. Shortbread não é um biscoito, nem é um bolo, nem é um cookie, nem é uma confeitaria. Para James Walker, o shortbread não pode ser categorizado como nenhum outro tipo de produto de padaria. Só pode ser definido como biscoito amanteigado. Não deve ser confundido com shortcake, porque shortcake é um tipo de biscoito feito com gordura vegetal em vez de manteiga. Mas o shortbread é feito apenas com manteiga pura, farinha, açúcar e sal. Desde 1960, James Walker, junto com seu irmão e irmã, vem produzindo o agora famoso Walker Shortbread, usando a mesma receita criada por seu avô na padaria da vila em 1898. Nós fazemos biscoitos amanteigados, mais ou menos exatamente da mesma forma que sempre fizemos, e fazemos do mesmo jeito que uma dona de casa faria em sua cozinha. A receita é pura e simples: farinha, açúcar, manteiga e sal. O sucesso do padeiro está nas proporções de cada ingrediente e no método de preparo. Sabe, um dos nossos segredos é que todo o nosso shortbread é embalado assim que esfria,
para que fique fresco e crocante até chegar ao consumidor. O Walker's Shortbread percorreu um longo caminho desde seus primórdios em uma pequena padaria de vila. Hoje a empresa produz 200 toneladas de shortbread por semana e vende para mais de 30 países ao redor do mundo. Mas os escoceses mantêm sua própria maneira especial de apreciá-lo. Na Escócia é consumido com whisky. Whisky? Bem, o que você acha do whisky? Você deveria experimentar. A maioria das pessoas que ouviu falar da Escócia foi do whisky que ouviu. Cortando o coração das Highlands está o segundo rio mais longo da Escócia, o Spey, alimentado por nascentes de montanha. A água turva e as plantações de cevada transformam essa região em uma das principais produtoras de whisky de malte da Escócia. Acho que existem 150 tipos diferentes de malte produzidos na Escócia. Eu já experimentei vários deles. É uma bebida excelente. Bem, acho que você teria que experimentar o Scott primeiro, e então saberia do que estamos falando. É muito viciante. Você tem um e quer mais. A destilaria Glenfiddich é uma das 8 destilarias de uísque de malte em 70 milhas do rio Spey. A empresa foi fundada em 1887 por William Grant e permaneceu um negócio familiar há 5 gerações. Embora o processo de engarrafamento tenha sido modernizado ao longo dos anos, a receita tradicional de Grant permaneceu inalterada. O processo básico, desde a maltagem até a destilação, leva 6 dias, mas o segredo do grande uísque escocês está nos 8 anos ou mais, que leva para maturar. Escondido sob as extensões varridas pelo vento do grande Lago Ness, encontra-se o maior mistério da Escócia. Monstro, besta, amigo, inimigo? Por centenas de anos, relatos de avistamentos de uma criatura reptiliana estimularam a imaginação, dando origem a mitos e canções. Bem, eu já andei muito para cima e para baixo pelo Lago Ness e nunca o vi. Sim. Procurei por ele o tempo todo, mas as pessoas dizem lá em cima que ele já foi visto. Mas meu pai com certeza viu algo recentemente. E como eu disse, ele não é um homem tolo, então eu acredito nele. Não há dúvidas na minha mente, definitivamente há algo lá. Também estava indo contra a direção das ondas, então era realmente algo debaixo d'água que tinha proporções imensas. Deve haver algo lá. Nunca vi, mas deve haver algo lá. Eu acho que houve avistamentos honestos e genuínos, de mais de alguma coisa, para que isso seja completamente descartado como sendo apenas fruto da imaginação. Há algo lá. O Centro de Exposições do Monstro do Lago Ness foi inaugurado em 1980. As exposições documentam os avistamentos que ocorreram ao longo dos séculos e as tentativas de encontrar uma explicação científica. Curadora, Betty Gallagher. Bem, ao longo dos anos tivemos várias fotografias de superfície, que na verdade não são adequadas porque você pode ver o tamanho do lago. Ele tem 23 milhas de comprimento, 750 pés de profundidade e 1 milha de largura. É muita. O avanço aconteceu em 1987, com a Operação Deep Scan. Sonar sofisticado, emitido de uma frota de 20 barcos, detectou 5 alvos móveis fortes. Esse é o principal ponto, o alvo em movimento. Então, é basicamente sonar. Não há outro instrumento para usar no Loch Ness, por causa de sua profundidade, escuridão e porque é muito frio. Muitos dos avistamentos ocorreram perto das ruínas do castelo de Urquhart, uma fortaleza do século XII em um promontório com vista para o Lago Ness. Enquanto a maioria das pessoas que acredita no monstro do Lago Ness acha que existe um único animal grande, os resultados da investigação com sonar levantam a teoria de que podem existir de 10 a 15 criaturas menores. Nós não encontramos nenhum osso ou pedaço, mas isso também é explicável. Eu posso explicar isso tão facilmente, tão rapidamente, porque é tão congelante. Qualquer coisa que morre fica suspensa, vai para o fundo, não há decomposição gasosa. Os ácidos provenientes que são levados das várias colinas, começam a agir em qualquer coisa macia e carnuda, e isso desaparece no lodo. Não há mistério nenhum nisso. O verdadeiro mistério para os cientistas é porque esses animais tímidos de águas profundas seriam vistos na superfície. Pode ser porque eles são tão curiosos sobre nós, quanto nós somos sobre eles.
A 24 quilômetros a oeste do centro de exposições, o rio Ness cruza o centro da capital das Terras Altas, Inverness. Esta cidade moderna de 41 mil habitantes sofreu muito no passado, como um campo de batalha popular entre clãs rivais das Terras Altas. O campo de batalha de Culloden, onde foi travada a última batalha em solo britânico, fica 8 quilômetros a leste de Inverness. Em 16 de abril de 1746, o príncipe Charles Edward Stuart, Bonnie Prince Charlie, e seu exército de Highlanders foram derrotados pelo exército do rei, Casacas Vermelhas. Bonnie Prince Charlie fugiu para a França, e a batalha marcou o início do fim do sistema de clãs. Pelos 36 anos seguintes, o kilt dos Highlanders, que eles usaram na batalha, foi proibido. Os primeiros kilts realmente a serem usados novamente depois disso, o kilt propriamente dito, foi em 1822, quando George IV voltou para Edimburgo. Ele foi o primeiro monarca britânico a vir da Inglaterra. E ele veio e decidiu que o kilt deveria então ser usado novamente em sua forma, como vemos hoje. Kenneth Cairns é um fabricante de kilts que entende bem como usar o traje tradicional das Terras Altas. Estes são os gilibrogues, amarrados na frente. Então você tem a mangueira branca, as flechas puramente ornamentais para combinar com a cor principal do seu kilt, o esguianduba, que em gaélico significa faca preta. Esta é uma arma muito perigosa, é muito afiado. Novamente, é puramente decorativo. O alfinete do kilt, aproximadamente 15 a 18 centímetros acima da borda do tecido do kilt. O esporran deve ser usado em uma altura confortável, de modo que quando o paletó, que nunca deve ser abotoado, estiver aberto, o esporran fique alinhado exatamente com o corte do paletó. Cada kilt é feito à mão, com 8 jardas de tecido. A maior parte fica atrás com 2 dúzias de pregas essenciais para o balanço escocês. Quando você está andando pela rua e se estiver com um bom gingado, consegue sentir o kilt balançando e não há nada melhor, pelo que me dizem, do que ver esses escoceses caminhando pela rua com o kilt balançando. Nas Terras Altas do Norte estão as paisagens intocadas pelas quais a Escócia é conhecida, uma vasta região de charnecas solitárias e picos acidentados. Mas as Terras Altas da Escócia continuam a sudoeste de Inverness em direção a Fort William e Mallaig, onde a interação entre lagos interiores e colinas íngremes forma uma das áreas mais cênicas da Escócia. Na região mais ao sul, conhecida como The Borders, a paisagem das Terras Altas suaviza-se em pastagens e vales fluviais exuberantes. Cortando o coração de The Borders está o famoso rio da Escócia, Tweed. Durante a temporada de pesca, pescadores vêm pescar salmão e truta, neste cenário deslumbrante. Em um bosque acima do Tweed, as ruínas da abadia de Dryburgh mantêm uma beleza tranquila. A abadia é uma das 4 da região, todas habitadas por monges durante os séculos XII e XIII. Na margem norte do Tweed ergue-se o marco literário de Abbotsford, casa de Sir Walter Scott. Scott viveu em Abbotsford nos últimos 20 anos de sua vida.
A casa ainda é ocupada por seus descendentes, que mantêm os cômodos como eram quando Scott estava vivo. Scott era colecionador de relíquias históricas, e sua casa está cheia de souvenirs e lembranças. Em 1815, ele visitou o campo de batalha de Waterloo e voltou com o fecho da capa de Napoleão e armaduras marcadas de batalha. Várias obras de Scott, como A Dama do Lago, já tinham sido publicadas quando ele se mudou de Edimburgo para The Borders. Mas foi em Abbotsford que Scott escreveu a maioria de seus romances, incluindo Ivanhoe. A poucos quilômetros ao norte da abadia de Dryburgh, em um cume alto acima do rio Tweed, está um panorama chamado Scott's View. Essa paisagem típica das Borders, com colinas onduladas e águas correntes, era uma das favoritas de Sir Walter Scott. Em 1832, seu cortejo fúnebre, com mais de 1 quilômetro, passou aqui, a caminho de seu local de descanso final, na abadia. Agora, uma mistura de várias raças acabou resultando no Border Collie, que existe em todos os formatos e tamanhos. Então você tem pretos, pequenos, grandes, de pelo liso, e é isso que faz o Border Collie. Essas colinas, foram as responsáveis por moldar o Border Collie como ele é. O Border Collie é um cão de pastoreio médio, conhecido por suas habilidades de condução de rebanhos. Aqui, nas partes altas do Vale do Tweed, o fazendeiro de ovelhas Geoff Billingham dedicou sua vida a trabalhar com esses cães indispensáveis e a escrever sobre eles. São vitais. Não dá para trabalhar sem eles até nas colinas. Há áreas vastas para reunir. Ovelhas indisciplinadas ou selvagens. Às vezes, o cachorro precisa ser mais enérgico. Com 600 ovelhas e cordeiros, elas precisam de firmeza atrás delas. Os cães devem fazer isso quando necessário. No nascimento dos cordeiros, ele precisa ser mais gentil com as ovelhas. Eles precisam ser pacientes, porque são cordeirinhos e não querem machucá-los. Aí está. Venha. Geoff acredita que comandos suaves funcionam melhor com seus cães, Cap e Peg. Alguns condutores são muito barulhentos. É muito melhor se você der comandos suaves aos cães. Eles respondem muito melhor a um condutor calmo do que a um condutor barulhento. Eu vou te mostrar um assobio de aproximação que eu uso. Eles podem tanto se aproximar com esse assobio quanto buscar com o mesmo assobio, que é um dos comandos de flanco direito. Para o Cap aqui é, por exemplo, ele foi embora, sabe? E Deus sabe onde ele vai parar. Pode acabar no próximo condado. Embora Cap e Peg sejam trabalhadores, de beijo. A obediência cega não é a característica mais importante deles. A sagacidade deles, coragem, fidelidade, de se manter fiel a um só dono, nos bons e maus momentos. Aconteça o que acontecer, você constrói esse relacionamento. Se gosta do cachorro desde filhote, tem que criar esse laço tremendo que eu gosto de ter, é um laço entre eles que você constrói ao longo dos anos. Ele não simplesmente aparece, é um laço que, digamos, você tem com irmãos, mãe. Calma, capitão. Onde há ovelhas, há têxteis, uma indústria fundamental para a economia local. A fábrica de lã de Peter Anderson, na cidade de Galashiels, é apenas uma das muitas na região da fronteira. Desde 1804, o processo na fábrica continua sendo um trabalho manual e intricado. Se um fio se rompe no tear, o sistema para, até que seja consertado. Na etapa de inspeção, cada centímetro do tecido é examinado manualmente, em busca de defeitos. A empresa produz a maior seleção mundial de tartãs de lã penteada, com mais de 700 designs diferentes. Alguns quilômetros a oeste de Galashiels está Trackware House, a casa habitada mais antiga da Escócia. A casa data principalmente do século XVII, embora vestígios de uma antiga torre ainda façam parte da estrutura. No interior, os cômodos refletem 500 anos de ocupação pela mesma família. O mobiliário é uma mistura de design antigo e moderno.
A biblioteca do século XVIII, com sua poltrona de leitura antiga, possui mais de 3.500 livros, todos de não ficção, exceto por 2 romances, Robinson Crusoe e Pamela, Virtude Recompensada. O livro de visitas de Traquair House inclui registros de 2 dezenas de membros da realeza escocesa e inglesa, incluindo Maria, rainha dos escoceses, que dormiu no quarto do rei, com seu filho ainda bebê. E afinal, o que é mesmo um haggis? Bem, algumas pessoas diriam que é uma criaturinha, ou um pássaro, que corre por entre a urze com 2 pernas longas e 2 curtas. Bem, são bandos, sabe? Se você vê perdizes ou galinholas, então você vê os mesmos pequenos bandos de haggis. Eles andam em bandos, sabe? Em grupos deles. Eles correm ao redor da montanha desse jeito, por isso nunca caem e são difíceis de pegar. Não sobem nem descem, só correm ao redor. O haggis não é apenas o prato nacional da Escócia. É também um tesouro nacional um tanto bem-humorado. E quando você tem uma perna longa e uma curta para correr em volta do morro e se vira, você cai e rola até o fundo, onde ficam os caçadores de haggis, que logo os pegam. John McSween, na verdade, entende muito quando se trata da verdadeira história do haggis. A sua açougue em Edimburgo produz 900 quilos desse prato popular todos os dias. O prato nacional da Escócia, eu acho. É realmente uma comida de gente simples. E normalmente é servido com o que chamamos de bashed nips e shaped tatties, que são nabo amassado e purê de batatas. É o tipo de comida mais reconfortante, mais nutritiva e mais barata que você pode encontrar. Só que tem uma receita um tanto desagradável. Haggis é um prato muito econômico com ingredientes humildes. O processo começa às 4h30 da manhã na loja do McSween, com a fervura de corações, fígados e pulmões de ovelha. Depois tudo é moído, misturado com aveia escocesa e especiarias, e recheado em uma tripa. O haggis se firmou como prato nacional há mais de 200 anos, depois que o poeta Robert Burns, o bardo da Escócia, escreveu sua famosa ode ao haggis. E sirva-lhe sua farta refeição. Não, toda a Escócia não quer comida rala, mas jarras e tigelas. Mas se você deseja sua prece de gratidão, dê-lhe um haggis. John McSween diz que, embora muitos países tenham um prato semelhante ao haggis, os escoceses têm uma maneira especial de torná-lo único. Algumas pessoas chamam isso de molho de haggis. Algumas pessoas derramam isso sobre o haggis, mas em todo lugar que você encontra é chamado de whisky escocês. É maravilhoso. Haggis é excelente com nabos e batatas. Sim, servido tudo junto, e você se senta para comer com bolachas de aveia. Talvez um copo de leite, talvez um scotch. Scotch é melhor. Situado no topo de um vulcão extinto, o Castelo de Edimburgo domina o horizonte da capital da Escócia, com sua presença sombria e imponente. A palavra Edimburgo deriva de uma expressão celta que significa fortaleza na colina. O castelo está localizado em uma posição estratégica, considerada um bom local defensivo, quando foi construído no século V. Na Sala da Coroa, o cetro e a espada estão em exibição, como antigas insígnias reais da Europa. A coroa foi usada pela última vez em 1651, para a coroação do rei Carlos II. O salão de banquetes medieval com telhado de madeira exposta era usado em ocasiões cerimoniais, como o infame jantar negro. Em 1440, a Escócia era governada pelo rei Jaime, Saúl, com apenas 8 anos. Os tutores da criança, encarregados de proteger o trono, estavam preocupados com o crescente poder do clã Douglas.
Um banquete real foi planejado e o Conde de Douglas, junto com seu irmão mais novo, foram convidados para o castelo. Uma cabeça de touro negra, símbolo da morte, foi levada para o salão e os 2 jovens Douglas foram assassinados. Hoje, Edimburgo é uma cidade pequena, com quase 500 mil de habitantes, e parece ser 2 cidades em uma só. Cidade Velha do Castelo A. Royal Mile. No meio do caminho da milha está a Catedral de St. Giles, cuja imponente coroa data do século XV. Ao sul de St. Giles fica Grassmarket, com lojas e pubs. Era o local da forca da cidade. Na Candlemaker Row, que sai da extremidade leste de Grassmarket, está a estátua de Greyfriars Bobby, em memória ao cão terrier de um policial que vigiou o túmulo de seu dono por 14 anos. O policial John Gray foi enterrado em 1848 no pátio da igreja de Greyfriars. Para evitar que o cachorro fosse sacrificado como um animal de rua durante sua vigília, os moradores da região o alimentavam e a cidade lhe concedeu uma coleira especial. A Royal Mile termina no palácio de Holyrood House, a residência oficial da rainha na Escócia. O edifício atual data do ano de 1675. Foi aqui, em Holyrood, que Maria, rainha dos escoceses, passou os 6 anos de seu reinado fadado ao fracasso. Ao longo da Royal Mile, existem pequenos becos chamados closes, nome apropriado porque, séculos atrás, eram cortiços superlotados, cheios de moradores que desejavam viver o mais próximo possível do castelo para proteção. No século XVIII, a cidade estava lotada, poluída e ameaçada por incêndios e doenças. Em 1762, planejou-se expandir a cidade ao norte. Arquitetos georgianos propuseram ruas largas, praças arborizadas e fachadas em estilo clássico elegante. A Newtown fica acima de um vale que por séculos foi usado como um fosso. Em 1816, a área foi drenada, dando lugar a um belo parque urbano chamado Princess Street Gardens. Fazendo fronteira com esse oásis verde está a Princess Street. Tão movimentada com compradores, é difícil acreditar que, quando a Newtown era realmente nova, o conselho da cidade teve que subornar comerciantes para abrirem lojas aqui. Os arquitetos da Newtown romperam as fronteiras medievais da cidade, mas nunca as destruíram. Mesmo hoje, o habitante urbano apressado só precisa olhar para cima para se lembrar das origens antigas da cidade. Esse orgulho pelo lugar é visto por toda a Escócia. No renovado charme vitoriano de Glasgow. No esplendor de granito de Aberdeen. E na robusta casa rural na ilha de Skye. Da beleza tranquila do rio Tweed, aos mistérios não revelados do Lago Ness. A Escócia é uma terra de tradição e esplendor, atraindo viajantes.
viagens pelo mundo, repletas de ação, emoção e aventura. As visitas em vídeo da International Video Network são seu ingresso para o mundo. Esses programas de vídeo emocionantes vão te levar para mais de 50 destinos fascinantes em 6 continentes. Fotografias mostram a beleza das maiores cidades e países do mundo, divertidas e informativas. Vídeos permitem reviver férias, planejar sua próxima viagem ou satisfazer sua curiosidade sobre lugares exóticos. Dos sons pulsantes do carnaval no Rio à serenidade tranquila do interior da Irlanda, cada visita em vídeo vai te transportar para o local real. As visitas em vídeo também apresentam músicas étnicas autênticas, proporcionando uma visão das diferentes culturas do mundo. Seja uma irlandesa cantando uma canção folclórica tradicional. De perto ou de longe, a terra se estende por milhas e milhas ao lado de iates luxuosos e fazendas. Ou o animado Oktoberfest em Munique, você vai conhecer os povos do mundo em constante transformação, descobrindo as semelhanças e diferenças que tornam cada um deles único, dos esquimós nativos do Alasca aos monges budistas da China. Traga o mundo para dentro da sua casa visitando lugares como Todos esses destinos emocionantes estão esperando para serem descobertos por você agora. Também está disponível a série Reader's Digest Grandes Parques Nacionais, Yosemite, Yellowstone e o Grand Canyon. As joias dos parques nacionais do Zilhacemela estão disponíveis para você. Para iniciar ou ampliar sua coleção de vídeos de viagens, peça Video Visits ou a série Grandes Parques Nacionais em revendedor, catálogo ou ligue 415-866-1121 para saber o distribuidor local.